Empate no sufoco e Vasco tem sinal de alerta ligado para contratações. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta quinta-feira, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama, falar bastante sobre a partida de ontem. Estamos aqui diretamente do local, no estádio Antônio Ascioli, mas antes, é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito no canal BTB Esportes, não perca tempo. Botão vermelho aqui abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixe o like nesse vídeo, galera, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado mais uma vez pelo seu like, pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos às informações, falar sobre a logística do Vasco, que neste momento retorna ao Rio de Janeiro sem descanso, sem folga. O Vasco vai diretamente para o CT Moacir Barbosa e na tarde de hoje realiza treinamentos em preparação para a partida contra o Red Bull Bragantino no próximo final de semana. É evidente que o técnico Rafael Paiva deverá realizar mudanças, ajustes e correções na equipe. Nós vamos falar agora mais sobre a partida, falar sobre o jogo de ontem, principalmente no meio de campo, que foi um setor bastante limitado em criações, um deserto de ideias. Isso acabou prejudicando. O time ficou muito ansioso, nervoso, a todo momento sendo atacado pelo clube goianiense. Falar sobre esse deserto de ideias e o setor defensivo perdido. Não é à toa que o gol do Emiliano Rodrigues sai ali muito cedo, algo que o Atlético Goianiense poderia ter explorado e garantido até mesmo no placar geral a classificação aqui ontem. Até porque o primeiro tempo foi um amasso da equipe goianiense. 11 finalizações para o Atlético Goianiense contra 2 finalizações da equipe do Vasco. Então isso demonstra uma limitação no meio de campo, na parte de criação. A bola pouco chegava ali para o David, para o Verratti e para o Adson, né, que tentava bastante. O Adson, uma hora ele estava atuando pelo lado direito, foi melhor quando jogava ali pelo lado esquerdo, atuando bastante com o Lucas Piton. Porém, ontem o David muito abaixo na partida. O David teve poucas oportunidades e quando teve, não soube aproveitar. Também do lado ali do Adson e o Verratti, o Verratti pouco acionado no primeiro tempo, até por conta da questão do meio de campo muito mal, muito abaixo. E o setor defensivo nem se fala, né? De última hora, o técnico Rafael Paiva tem que sacar o Maicon da zaga. O Maicon não foi titular na partida por conta de dores, até mesmo ele foi reavaliado desde o jogo contra o Grêmio. E nisso vem o Robert Rojas para a zaga. Ele é zagueiro de ofício, mas demonstrou ontem também estar muito perdido, né? O gol do Emiliano Rodrigues sai numa falha dele com o Paulo Henrique. E daí foi um primeiro tempo, como eu disse, de muito amasso do Atlético Goianiense, onde o Vasco teve mais sorte do que juízo. Esse jogo foi, podemos classificar assim, se você concorda, coloca aqui nos comentários, o pior jogo no comando do técnico Rafael Paiva. E fica aqui uma observação, né? Desde o início o Rafael Paiva ele vinha utilizando bastante, né, os jovens ali, os jogadores da base, como o Lincoln na vitória sobre o Internacional do Beira-Rio. O JP no meio de campo também ajudou bastante. E nesses últimos jogos, principalmente fora de casa, onde o Vasco tem a questão do desgaste, vou trazer aqui as aspas do técnico Rafael Paiva, e nesse desgaste, principalmente por jogos fora de casa, o técnico Rafael Paiva vem utilizando ali mais alguns jogadores. Ele fala sobre a adaptação do Souza, do Alex Teixeira, do Felipe Coutinho, mas eu acredito, na minha opinião, acredito que os jogadores da base daria ali um gás, traria principalmente um oxigênio no segundo tempo da partida. O Vasco que jogou mal contra o Atlético Mineiro, salve ali o campo estava muito ruim também, e contra o Grêmio, devido à situação do gramado, jogou mal também. Porém, ontem
Ontem o Vasco não conseguiu criar, o Vasco não conseguiu explorar as fragilidades do Atlético Goianiense, que nesse momento é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Nós sabíamos que o Atlético Goianiense viria para cima do Vasco, mas comparado ao elenco do Vasco com o Atlético Goianiense é muito melhor. O Vasco teria total condição, mas muito perdido em campo ontem a equipe do Vasco. Falar agora sobre as aspas do técnico Rafael Paiva, que disse o seguinte: não nos encontramos no jogo, sabíamos que seria difícil. O contexto do quarto jogo fora seguido, estamos desgastados, mas tentamos vir com a ideia de criar, machucar o Atlético Goianiense e tomamos um gol muito cedo. Não nos encontramos no jogo individualmente, não fizemos uma boa partida, mas como é o Vasco, lutamos muito. Bom, se for tirar um ponto positivo dessa partida de ontem, trazer aqui o destaque principalmente para o Verratti, a dupla ali Lucas Piton, né, que tem um GPS para encontrar o Verratti na área. No final deu certo, o Verratti faz um golaço que leva até mesmo um resultado positivo. O Vasco que pode, ali tem total condição agora com esse resultado de decidir a classificação que vale milhões. Então a Copa do Brasil tem que ser tratada com muito cuidado e com um espírito de decisão, com um espírito de vencedor. No final, o Vasco teria até condições de virar a partida, né? Teve ali a expulsão do jogador do Atlético Goianiense e vale destacar que até aqui em 53 jogos, o Pirata, o Verratti, chegou a 25 gols, com média de um gol a cada 2 partidas. Então, esse gol do Verratti foi muito importante. E outro destaque é o Payet, que teve ali 100% de assertividade nos passes, né? Total de 15 passes certos. O Payet demonstrou ali que entra na partida melhor, entra na partida mais ligado. A gente sabe que nesse período, né, de adaptação, Coutinho está voltando, está buscando ali um ritmo de jogo. E fica aqui o questionamento: você, no lugar do técnico Rafael Paiva, colocaria o Payet como titular no lugar do David? O Payet que demonstrou jogar muito bem naquele setor, colocaria juntamente com o Coutinho? Coloque aqui nos comentários, nós vamos estar aqui interagindo com você. Agora, vamos falar sobre este sinal de alerta. Não é de hoje as cobranças em relação a contratações. O Vasco precisa urgentemente de 2 contratações pontuais: setor defensivo e para o ataque. Até aqui, a janela do Vasco, fora a contratação do Felipe Coutinho, muito limitada, muito abaixo. O Vasco traz o Felipe Coutinho, o Emerson Rodrigues, o Souza, que não jogou mal ontem, e o Alex Teixeira. Mas ainda é muito pouco daquilo que o Vasco precisa, né? A tabela do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil é uma tabela muito difícil. O Vasco agora está saindo de 4 jogos fora de casa. Jogou aqui contra o Atlético Goianiense e venceu. Jogou contra o Galo, perdeu. Jogou contra o Grêmio, perdeu, e ontem empatou. São 4 jogos seguidos fora de casa. O Vasco demonstra o quanto precisa, principalmente para o setor defensivo, um jogador que venha para ser titular. Hoje é dia 1º de agosto, a janela encerra no dia 2 de setembro e o Vasco tem aí basicamente esses 30 dias para contratar um jogador para a posição. Bom, galera, conversando, apurando ontem aqui informações com pessoas ligadas ao Vasco, de fato existe essa negociação. O Vasco tem negociações em andamento, a princípio com 2 jogadores para esse setor, um ataque e um jogador para a defesa. Nesse momento também, informações que nós apuramos, que o Vasco busca enxugar a folha salarial. O Vasco tem aí, possivelmente na janela, o Rossi, o Serginho e o Galdame. São jogadores que têm a possibilidade de sair ainda nessa janela. O Vasco que teve a saída do Cleiton Silva para Portugal, então ainda tem jogadores que podem sair para enxugar a folha salarial. É dessa forma que o Vasco vem tratando. Em relação a jogadores que o Vasco busca nessa janela, é a contratação do atacante Gonzalo Álvares, né, jogador de 27 anos do Audax italiano. É um chileno que agrada até mesmo o técnico Rafael Paiva, ele que atua
pelo lado esquerdo do campo seria a contratação nesse momento. Busca trazer um atacante, busca trazer um zagueiro e nós obviamente vamos ficar aqui de olho em relação ao mercado da bola, tendo mais alguma atualização, tendo mais informações sobre o mercado da bola, informações sobre o Vasco, vamos trazer hoje no vídeo da tarde, beleza? Galera, nós vamos ficando por aqui, lembrando, se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like, BTB Esportes em todos